Oi, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Cá está o tio Renê mais uma vez, hoje para a gente falar um pouco mais sobre a terra-dinâmica. É verdade que na aula 4 a gente falou da terra-dinâmica, só porque eu não poderia passar para outro tema sem falar do dinamismo, né? Que a Terra adquiriu por conta da presença do ser humano na Terra, né? O ser humano que está aqui na Terra há cerca de 200 mil anos, mas as transformações mais intensas, sem sombra de dúvida, na paisagem, na dinâmica do planeta Terra, foi a partir da Revolução Industrial, lá no decorrer do século XVIII. Então, não poderia passar para frente sem falar disso. Existe, inclusive, cientistas que costumam dizer que a gente está no período, né, antropoceno. A gente saiu de períodos anteriores e hoje nós estamos no período antropoceno, que é o período onde as modificações da Terra são por conta de um único e exclusivo ser vivo, uma única e exclusiva espécie, que é o Homo sapiens sapiens, ou seja, a gente, né? Então eu tenho que mostrar esse dinamismo da Terra por conta da gente interferindo nas paisagens. Então, rapidinho, é só um slide, é só o complemento da aula passada. Vamos que vamos. Então, pessoal, as ações antrópicas, entenda por ações antrópicas as ações do homem, as ações humanas, né? E as modificações e o dinamismo, né, no planeta Terra. O antropoceno, né? Período antropoceno, que é esse período onde a gente vive, ok? Então, veja só, eu listei três principais modificações, são várias, né? Aí uma que eu quero falar para vocês é as modificações na composição da atmosfera. Então, trouxe até esse desenho aqui, né? Bem ilustrativo, bem chamativo. Veja só, a partir da Revolução Industrial, a gente começou a utilizar os combustíveis fósseis, né? Num primeiro momento, a gente utilizava o carvão mineral e depois fomos utilizar o petróleo, né? Os derivados do petróleo. O grande problema de a gente utilizar esses combustíveis fósseis, né? É a emissão excedente de gás carbônico. E esse excesso de gás carbônico na atmosfera modificou a composição da atmosfera. Em que sentido, professor? A gente teve uma intensificação do efeito estufa. Né? Efeito estufa que é um fenômeno natural, mas o excedente de CO2 causou uma intensificação desse fenômeno natural, que é o efeito estufa. A consequência disso foi mais calor retido na atmosfera. Esse excedente de calor retido na atmosfera está causando o aumento da temperatura do planeta e, consequentemente, o derretimento das calotas polares, as mudanças climáticas, ok? A mudança das correntes oceânicas e essas mudanças climáticas, esse derretimento das calotas polares, está, de certa forma, modificando a paisagem do planeta Terra, ok? Visto que as regiões continentais costeiras vão ser a tendência, né? Que sejam alagadas, né? Submersas, espécies que vivem nos polos e dependem daquele habitat vão entrar em extinção, que as mudanças climáticas vão causar chuvas excedentes em alguns locais e períodos prolongados de seca em outros locais. E a consequência disso, sem sombra de dúvida, é a mudança na paisagem do planeta Terra, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês, outra modificação ali do homem, né, na dinâmica do planeta, é a substituição de florestas por grandes cidades, ou seja, o fenômeno da urbanização, né? Se a gente for ver,
conforme o tempo vai passando, e aqui eu mostro ali, ó, 1900, 1950, 2000, 2008, 2010 e a tendência até 2030, né? Então veja só, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que a gente deixa de ter ali uma paisagem mais de agrária, né? Mais de bosque, e aí as pessoas vão passando cada vez mais a substituir essas paisagens agropastoris por paisagens cada vez mais urbanas, né? E com isso uma menor cobertura vegetal, uma maior verticalização, ou seja, construção de prédios, né? O solo aqui é todo de asfalto, consequentemente a água cai, não tem como infiltrar, surge as enchentes, principalmente nos países de terceiro mundo, como é o nosso país, onde essa urbanização ela ocorre de forma atabalhoada, né? de qualquer forma, né? Desorganizada, e forma aí cidades sem nenhuma estrutura que uma cidade deveria ter. E aí a gente tem esse aglomerado de pessoas, essa verticalização, e a cidade totalmente sem as coisas que devia ter, causando enchente, proliferação de doenças, ok? E também, então a gente imagina, sem sombra de dúvida, que é uma mudança na paisagem também com a ação humana. E por último, nós temos a produção excessiva de resíduos sólidos. Resíduos sólidos é o que a gente chama de lixo. E o lixo, ele é o subproduto do consumismo humano. Então, da sociedade de consumo. Então, a gente vive numa sociedade de consumo, e como vivemos numa sociedade de consumo, a gente é a todo momento estimulado a comprar, a consumir. E esse excesso de consumo produz como consequência um excesso de lixo. E esse excesso de lixo vão parar aonde? Nos lixões. Os lixões vão ali amontoando e mudando a paisagem, né? Sem falar que muitos poluentes são produzidos ali nos lixões, como por exemplo o gás metano, também conhecido como gás do lixo, que também intensifica o efeito estufa, né? O chorume, que é um líquido escuro que vai poluir o lençol freático, principalmente com micróbios e metais pesados, né? Além da proliferação de animais vetores de doença, como baratas, ratos, né, entre outros. Então, logicamente que, inclusive no Brasil, atualmente é proibido lixões, né? O certo são os aterros sanitários, mas nem sempre no Brasil, ou quase nunca no Brasil, a lei é cumprida como deve ser cumprida. Então, apesar de ser proibido aterros lixões, e o certo é o aterro sanitário, ou seja, a gente faz aquela buraco e a gente vai compactando o lixo e jogando naquele buraco e vai enterrando, né? Lógico que esse buraco é impermeabilizado, né? Mas isso pouco acontece nas cidades do Brasil. A maioria das cidades acaba ainda tendo os lixões. Então, pessoal, aqui eu elenquei, né, algumas transformações, né, algumas dinâmicas que a gente vem percebendo nos últimos séculos por conta da presença, né, ostensiva do homem no planeta Terra. Ok, pessoal? Agora sim, a partir da próxima aula, vamos para outro tema. Não falaremos mais sobre a dinâmica da Terra. Falaremos de outra coisa. Então, tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.